Galera da resenha, eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. No último vídeo, falei dos pilotos que mais correram na Fórmula 1, mas nunca tiveram a chance de liderar uma única volta nas corridas que disputaram. Em contrapartida, hoje vou contar algo ainda mais inusitado. Vocês sabiam que já teve gente que ganhou a corrida sem liderar uma única volta na prova? E vejam só, foram 7 casos na história. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nos primórdios da Fórmula 1, era comum o primeiro piloto de uma equipe, em caso de abandono, pegar o carro do companheiro para terminar a prova. No final, a pontuação era dividida pelos dois, o regulamento permitia isso. E o primeiro caso inusitado foi o do Grande Prêmio da França de 1951. Juan Manuel Fangio era piloto da Alfa Romeo e teve problemas no seu carro. Aí a Alfa não teve dúvidas. Pediu ao companheiro de Fangio, o italiano Luigi Fagioli, a entregar o seu carro para Fangio. O argentino se recuperou na prova, se aproveitou dos problemas de Alberto Ascari e Giuseppe Farina e liderou as últimas 17 voltas, vencendo a prova, olha só. Fagioli venceu sem liderar uma única volta na prova e ficou com 4 pontos pela vitória. Fangio acabou ficando com 5, um pela melhor volta da prova feito por ele. O segundo caso dessa série também envolveu Juan Manuel Fangio no seu GP caseiro, o GP da Argentina de 1956. Fangio corria na época pela Ferrari e teve problemas no seu carro. E lá foi a Ferrari, entregou o carro de Luigi Musso para Fangio, que posteriormente assumiu a ponta da prova na volta 67 e não perdeu mais. 4 pontos para Musso, que não liderou nenhuma volta, e 5 para Fangio, um pela melhor volta da corrida. O terceiro caso foi no ano seguinte, 1957, no Grande Prêmio da Inglaterra, no circuito de Aintree. Stirling Moss, da equipe Vanwall, teve problemas no seu carro e acabou pegando o carro do seu companheiro de equipe, o dentista voador Tony Brooks. Brooks pilotou o carro por 26 voltas, Moss pegou a direção e pilotou por mais 64 voltas, levando a Vanwall à vitória. 4 pontos para Brooks e 5 para Moss, um deles por ter feito a volta mais rápida da prova. Aí houve a mudança de regulamento e nunca mais tivemos esse compartilhamento de carros numa prova de Fórmula 1. E o próximo caso de um piloto vencedor sem liderar uma única volta ocorreu 21 anos depois, no Grande Prêmio da Itália de 1978, um GP trágico marcado pela morte do sueco Ronnie Peterson na primeira largada da prova. Devido ao acidente, a segunda largada demorou a acontecer e a prova teve só 40 voltas naquele fim de tarde em Monza. E o ítalo-americano Mario Andretti foi o vencedor da prova. Seria, o vencedor da prova. Pois a equipe Brabham acabou entrando com um recurso, alegando que Andretti e o sul-africano Jody Scheckter, que largaram na primeira fila, teriam queimado a largada da prova. E não é que o recurso foi aceito? Ambos acabaram levando 1 minuto de punição, e a vitória acabou caindo no colo do austríaco Niki Lauda, da Brabham, que não liderou uma única volta na corrida. O quinto caso ocorreu no GP do Brasil de 1982, em Jacarepaguá. No auge da briga entre as equipes de fábrica com motores turbo e os outros construtores com motores aspirados, uma saída inusitada usada por Brabham e Williams para correr com o carro abaixo do peso e poder competir com a potência dos turbo foi colocar uma espécie de um reservatório de água na desculpa das equipes. Esse reservatório era para refrigerar os freios, entre aspas, Mas essa traquinagem era para correr com o carro mais leve, para poder competir com os carros turbo, especialmente Ferrari e Renault.
Os carros iam para a pista mais leves e antes da inspeção técnica após a prova, sorrateiramente, as equipes enchiam as caixas d'água e o carro ficava no peso. Olha só a pilantragem, hein? Usando esse artifício, Nelson Piquet e Keke Rosberg fizeram 1-2 no GP do Brasil, mas, obviamente, que o resultado acabou sendo protestado pelas equipes que utilizavam motores turbo, Renault, Ferrari, enfim. E dias depois, ambos pilotos foram desclassificados da prova, dando a vitória a Alain Prost, da Renault, terceiro colocado na prova. Ele não liderou nenhuma volta, mas acabou levando os 9 pontos para casa. Porém, 3 anos depois, foi Prost que venceu, mas não levou. Grande Prêmio de San Marino de 85, no circuito de Imola. Prost estava na McLaren e venceu a prova, marcada por muita gente ter ficado sem combustível no final da prova. Mas Prost levou a McLaren à vitória, só que na inspeção após a prova, na pesagem, o carro do piloto francês tinha 1,5 kg a menos do que o regulamento permitia. Estava abaixo do peso. Então, babau vitória de Prost, né? Hélio de Angelis, italiano da Lotus, que não liderou uma única volta naquela prova, acabou levando a vitória para casa, a segunda e última vitória da carreira do piloto italiano, que morreria no ano seguinte em testes privados da equipe Brabham no circuito de Paul Ricard, na França. E o 7º e último caso ocorreu no controverso ano de 1994. No meio da mudança de regulamento que acabou tirando suspensão ativa, controle de tração e outros componentes dos carros naquele ano, com várias equipes tentando burlar esse regulamento para poder levar vantagem na pista. A Benetton, inclusive, era a equipe que mais levantava suspeitas de ter muitas irregularidades no seu carro. E levaram a FIA a adotar várias mudanças nos carros e nas pistas para aumentar a segurança e diminuir a velocidade dos carros. Uma dessas mudanças foi a inclusão de uma placa de madeira no assoalho do carro para obrigar as equipes a andar com os carros mais altos, mais longe do solo, portanto diminuindo a velocidade dos bólidos. Se no final da prova essa prancha de madeira tivesse um desgaste maior do que a tolerância permitida, o carro automaticamente estaria fora do regulamento e o piloto seria sumariamente desclassificado da corrida. Michael Schumacher, alemão da Benetton, acabou ultrapassando o pole position Rubens Barrichello logo na primeira volta e liderava a prova tranquilamente no circuito de Spa, mas acabou dando uma forte rodada durante a prova, que acabou danificando essa prancha de madeira. Após a prova, na inspeção, os comissários acabaram declarando o carro de Schumacher com um desgaste acima do permitido e desclassificaram Michael Schumacher da prova. A equipe Benetton entrou com recurso dessa desclassificação, alegando que o problema tinha sido causado por essa rodada. Havia realmente uma mancha visível da rodada na prancha quando o carro pegou na zebra. Mas a FIA acabou provando que em outros lugares dessa prancha de madeira o desgaste era maior. Aí não teve jeito, né? Michael Schumacher foi desclassificado do GP da Bélgica e Damon Hill, que não havia liderado nenhuma volta, acabou sendo declarado vencedor do GP da Bélgica de 94. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejam só, né? 7 casos de pilotos que não lideraram uma única volta na prova, mas levaram a glória para casa. Deem aquele like maroto, se inscrevam no canal e comentem abaixo, deixem as suas sugestões. A sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e um forte abraço a todos.